O Via Justiça de hoje está de volta com o tema Os 100 maiores litigantes do país. Governo federal e bancos travam o judiciário. A pesquisa do CNJ será debatida em maio em São Paulo. Ela vai nortear o terceiro Pacto Republicano de Estado, que se apresenta como o maior dos litigantes. Participando do programa, o desembargador Antônio Cérvulo, da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Wellington Luzia Teixeira, diretor do Instituto dos Advogados de Minas. Nós vamos ver agora a opinião da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem fala é o conselheiro federal da OAB, Mário Lúcio Quintão. A União, como estados e municípios, são arbitrários. Eles recorrem à justiça porque, de uma certa forma, eles querem impor uma vontade que não é uma vontade coletiva, uma vontade vinculada aos interesses do povo. O judiciário está sobrecarregado, não só em decorrência, né, dessa prática constante de recorrer, né, às instâncias judiciais de uma forma assim quase que coercitiva, no intuito de fazer valer a vontade estatal. Então, o que eu penso, antes de mais nada, é que o Estado deveria ser criterioso no tocante, não só à cobrança dos seus tributos, mas, antes de mais nada, procurar um diálogo. Desembargador, não existe esse diálogo? Olha, para ser sincero, não existe, não. A gente tem que ver que os sindicatos lutam muito pelo direito dos servidores, falando agora em termos de servidores, mas o Estado não tem interesse, como foi dito pelo professor Wellington aqui, não tem muito interesse em resolver as questões de forma amigável ou evitar a ida à justiça. Com isso, abarrota-se os tribunais e os juízes. Só para exemplificar, já que nós estamos falando em números, no ano passado foram distribuídos em torno de 17 milhões de ações, um pouco mais, um pouco menos. E foram julgados 16 milhões. Então já tem 1 milhão de ações a mais para somar nas outras tantas que tem, que você disse no começo do programa, em torno de 72 milhões de ações que correm em todo o território nacional. Quando que vai resolver isso? É difícil, não tem esse diálogo. Os bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e também a AGU, que é a Advocacia Geral da União, informaram para o CNJ que tem buscado conciliações para evitar as disputas judiciais. Mas, professor Wellington, quais seriam esses índices? Esses acordos estão acontecendo? Não, esses acordos eles não acontecem porque não existe um local, pelo menos eu não conheço, um local específico para que eles possam se concretizar. Na Justiça Federal existe o Juizado Especial Federal, onde se atua as ações contra o INSS. Acontece que até onde eu sei, até onde os dados foram me passados, existe um juiz com cerca de 45 mil processos. Ou seja, é inviável um juiz cuidar, ter a responsabilidade sobre 45 mil processos. Esses acordos não vão se efetivar nunca. O mais grave, o que acontece nesse país, é que o Estado brasileiro é um Estado omisso no que diz respeito aos direitos fundamentais do cidadão. Na Constituição Brasileira de 88, está previsto que o cidadão brasileiro tem o direito a uma vida digna. Uma vida digna, se diz, está incluído nela, saúde, moradia e educação. A saúde brasileira, todos nós sabemos, está jogada na lata do lixo. Então, para que um cidadão brasileiro pobre tenha acesso a um medicamento, o que ele tem que fazer? Ele tem que recorrer a um advogado, que por sua vez vai ingressar na justiça com uma ação para que o juiz dê uma liminar, obrigando o ente estatal a fornecer o medicamento. Então, até que isso ocorra, essa pessoa ou vem falecer, ou abarrota mais ainda o judiciário com questões que são típicas do Estado resolver sem ter a menor necessidade de passar pelo Poder Judiciário. O senhor gostaria de complementar o professor? Eu gostaria apenas de acrescentar que, em Minas Gerais, pelo menos, na Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça tem procurado resolver a questão de conciliação. Nós temos uma central de conciliação em Belo Horizonte, nas maiores cidades, e quase todas as comarcas há um sistema de conciliação para ver se resolve os processos com mais rapidez. Nem sempre isso acontece. Nesta semana, eu volto a repetir, nós temos conciliação aqui com as instituições financeiras. O número a gente não sabe ainda, o número de acordos realizados, em torno de quantos processos ainda foram levados a essa conciliação. Com relação à questão de saúde, é claro e evidente que
o Estado, de uma forma geral, não atende a população. E com isso a judicialização da saúde é evidente. Todos os dias, qualquer juiz ou qualquer desembargador aqui, com certeza vai examinar um ou vários processos envolvendo pedido de medicamento, internação, leito e UTI. E com isso abarrota-se a justiça com questões que poderiam ser resolvidas na área própria. Professor, o senhor falou da conciliação, da tentativa do Tribunal de Justiça pela conciliação, mas a gente sabe que os desembargadores estão tendo cada vez mais um número crescente de processos, não é isso? De uma última vez que eu estive aqui, o colega que estava com a gente, o desembargador Caetano Levi Lopes, disse que quando ele chegou no tribunal em 2002, 2003, ele recebia 30 processos por mês. Hoje nós recebemos, em média, 30 processos por dia. Fala assim, mas 30 processos são 30 processos. Mas você não pode simplesmente pegar esse processo e examinar como se fosse uma matéria já pronta. Você tem que examinar o direito de cada um. Cada processo tem uma particularidade, ainda que as questões sejam semelhantes. O prejuízo dessa voracidade de resolver os processos, de qualquer forma, vai ser maior da população de quem depende da justiça. Por isso que eu acho que nem sempre só o número de processos resolvidos é a solução. Professor, conciliação e número crescente de processos. Como chegar num denominador comum? Eu acredito que essa resposta a esta pergunta, ela não é única. Ela tem que haver uma agenda dos entes públicos, principalmente, da iniciativa privada e do Poder Judiciário. Existem várias soluções, não para resolver por completo esse problema, porque resolver por completo, eu acredito que nem haja solução, mas minimizar os males que eles nos causam, com certeza. Por exemplo, quando eu disse que eu não conheço a conciliação, eu não disse que não é eu quero dizer que eu não conheço o que o judiciário faça, eu não conheço é que o Estado esteja presente para fazê-la. Então, esse esforço do judiciário pode ser em vão, porque a outra parte pode não querer o acordo, porque do ponto de vista econômico não é. Então, o que tem que fazer? O nosso legislador tem que arrumar uma saída para fazer doer no bolso do particular, os bancos, da telefonia e do Estado. Quando doer no bolso deles, aí nós chegaremos a uma redução significativa desse número de processos. Nós vamos agora para mais um intervalo. Via Justiça volta em seguida com o bloco final do programa.